Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Defina. Eu sou o professor Bruno Núbia e a gente vai trabalhar agora a questão 51 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Bom, essa questão a gente tem um textinho falando sobre o mar Mediterrâneo, quer dizer, sobre a questão das muitas mortes que acontecem no mar Mediterrâneo, das populações migrantes, né, principalmente vindas da África, que chegam na Europa e não conseguem, né, fugindo de guerra, fugindo de problemas, né, geopolíticos na África, e não conseguem ser recebidos por alguns países europeus, e muitas pessoas morrem nesse mar Mediterrâneo. Então o texto fala exatamente sobre isso, né, do mar Mediterrâneo ser hoje o maior cemitério do mundo por conta desse problema. E aí a questão vem falando também sobre uma relação histórica entre Europa e África, lembrando de toda uma exploração que a Europa já acometeu o continente africano, principalmente no contexto do imperialismo, né, do processo de colonização, mas principalmente da neocolonização que a gente conhece como imperialismo, né? Então, da divisão do continente africano, da exploração dos seus minérios, das suas riquezas, de mão de obra e por aí vai, né? Esses motivos todos que geraram esses problemas todos sociais que a gente tem na África e que geram esse movimento hoje migratório de populações fugindo dessa miséria, fugindo de guerras da África em direção à Europa. Quer dizer, então o texto, a questão, ela faz esse jogo de um problema que eu tenho hoje de populações fugindo da África em direção à Europa, mas lembra um histórico dessa Europa, né, que já se aproveitou muito dessas riquezas, dessa exploração em cima do continente africano, quer dizer, essa mão dupla aí da nossa história. E aí, por fim, a questão pergunta, né? Ela pergunta quais são os fatores contraditórios, né, que marcam essa história e essa análise que a questão faz. E aí a gente vai ver opção por opção, né, as opções para ver onde é que a gente encontra a nossa resposta. Na opção A, ele fala sobre integração global e localismo étnico. Eu já elimino a letra A de fato, porque ele está querendo, a questão está perguntando exatamente quais são os dois conceitos que são contraditórios e que resumem esse problema, né? Então, essa integração, ela nunca existiu. Nunca foi, num passado, ter uma integração entre as populações africana e europeia. Então, no início da questão A, eu já corto essa opção A, eu já corto por conta disso. Na letra B, a gente tem uma herança imperialista e um nacionalismo xenófobo. Quer dizer, então a questão está dizendo que ao mesmo tempo que eu tenho uma herança, quer dizer, um histórico, uma história de imperialismo, quer dizer, de exploração da Europa sobre o continente africano, que gerou como consequência exatamente esse movimento migratório hoje do povo africano para a Europa, eu tenho, né, como contradição esses migrantes africanos não conseguindo entrar na Europa exatamente por conta de uma ideologia nacionalista xenófoba, quer dizer, preconceituosa, discriminatória contra outras culturas, contra esses povos africanos, contra esses migrantes, né? Então, letra B de novo, né? Eu faço, quando eu vou fazer questão de múltipla escolha, é sempre assim, eu vou lendo, eu acho que aquela é a certa, eu já marco ali de lápis, mas vamos continuar lendo, porque pode ter acontecido igual a outra questão, né? Que eu tinha ali uma questão, tinham duas questões que podiam ser certas, mas uma estava certa e a outra estava incompleta. Então vamos continuar lendo. Na letra C eu tenho crise demográfica e modernização econômica. Eu não tenho modernização econômica no quadro atual, né? Nem crise demográfica no passado, nem modernização econômica agora. Eu tenho uma modernização econômica na Europa, sim, mas não é esse o fato que faz com que eu tenha, como o texto retrata, esse número de mortes de imigrantes vindo da África para a Europa. Então a letra C, ela também está me trazendo aí conceitos que não têm a ver com o que o texto do início da questão está me mostrando. Na opção D, nós temos dinamização comercial e desqualificação laboral.
Então, no final dessa questão, eu já percebo, eu posso até ficar numa dúvida, né, da letra D com a letra B, mas essa parte final da desqualificação laboral, ela não se encaixa, porque na verdade, por mais que eu possa realmente considerar que a maioria ou que alguns desses migrantes possuem menor qualificação profissional do que a média do europeu, isso é um dado bom. Eu tenho países europeus hoje que exatamente têm um problema de mão de obra menos qualificada, de uma mão de obra mais técnica, de uma mão de obra para trabalhar num comércio, para trabalhar nos serviços gerais, quer dizer, onde a mão de obra migrante é importante. Nós temos vários países que exatamente têm programas, né, para receber esses migrantes, né, para fazerem essas funções dentro das suas sociedades. Então, também não é esse o motivo desses países não receberem. Então, né, ao final de ler as 4 questões, eu marcaria a letra B, porque exatamente por conta dessa xenofobia, quer dizer, desse preconceito, né, dessa ideia de que o outro vai roubar o meu emprego, vai roubar o meu lugar, vai trazer violência, né, por conta disso, esse migrante africano ele não é recebido, né, ou não é bem recebido, quando é recebido, por parte dessa população europeia.